paz seja convosco. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9 ao 13, vai dizer o seguinte: E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Palavra do Senhor. Amém? Irmãos, presta atenção em uma coisa. Assumir a responsabilidade por nossos erros não é uma atitude comum de se ver por aí. Não é difícil constatarmos que em várias situações culpamos os outros por falhas e erros que são nossos. Sempre temos a tendência de culparmos as outras pessoas pelos nossos problemas, pelas nossas incapacidades, pelas nossas fraquezas. Basta algo não ocorrer como queremos, que logo procuramos identificar uma situação ou alguém para pôr a culpa. E foi justamente isso que estava acontecendo com esse casal. Meus irmãos, Adão e Eva estavam no melhor lugar do mundo, em um lugar onde não existia dor, nem morte, nem sofrimento, nem tristeza, nem ranger de dente. Era um lugar onde a presença de Deus era real. Meus irmãos, quando Deus formou esse lugar e criou o homem, e depois tirou da costela do homem e fez a mulher, Eva. Deus, ele, quando colocou este casal neste jardim, Deus, ele autorizou praticamente tudo, quase tudo que eles fizessem naquele lugar. Deus, ele só pediu uma coisa: que eles não tocassem da árvore e nem comessem do fruto que existia ali, no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele só pediu isso. Olha, tá vendo desses frutos aqui desse lado? Delas vocês podem tocar, vocês podem comer, mas dessa árvore que fica no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal, delas vocês não podem tocar, porque se isso acontecer, certamente vocês morrerão. Só que a Bíblia deixa claro que naquele jardim existia uma serpente, e entre todos aqueles animais que existiam naquele lugar, a Bíblia diz que a serpente era mais astuta, ou seja, era mais esperta, era mais inteligente. E quando ela foi se aproximando da mulher, ela começou a ter um diálogo com aquela mulher. Ela olha para a mulher e diz: Olha, é verdade que Deus proibiu que vocês não comessem da árvore que fica no meio do jardim? Aí a mulher fala para a serpente: É verdade, Deus, ele autorizou que a gente comesse dessa parte aqui, mas da árvore que fica no meio do jardim, Deus não autorizou que a gente comesse, nem tocasse, porque senão a gente ia morrer. Aí a serpente, a infeliz, ela fala para a mulher: Isso é mentira, porque Deus, ele disse isso, porque se vocês comer deste fruto aqui, vocês se tornarão igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Meu irmão, quando a serpente falou isso, a mulher se sentiu atraída por essa curiosidade. Ela começou a imaginar como seria ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. A mulher não foi comer ali da fruta porque a fruta era boa, ou gostosa, ou deliciosa, não. Ela também foi comer porque ela sentiu curiosidade. Ela queria ser igual a Deus, ela queria ser conhecedora do bem e do mal. Então ela vai lá, se aproxima daquela fruta, daquela árvore, e pega daquela fruta e dá a sua primeira mordida. Depois ela vai e leva para o seu marido, que também lhe oferece ele, porque Adão não era inocente não também, ele sabia que não podia comer, mas ele vai lá e come também. E a partir daquele momento, os olhos dos dois passaram a ser abertos. Quando os olhos deles foram abertos, eles viram que estavam nus diante do outro, e eles ficaram com vergonha, e eles correm para perto de árvores, pegaram lá uma folha de árvore, de figueira, e ali fizeram suas roupas. Eles continuaram ali a vida como se tudo tivesse normal, como se tudo tivesse certo. Só que na viração do dia, a Bíblia vai dizer que a presença de Deus, ela sempre vinha naquele lugar.
para falar com o homem, né? Para falar com a mulher, para saber como é que eles estavam se saindo naquele lugar. E quando Deus ele vinha, ele já vinha falando o nome de Adão, Adão, Adão. E quando Adão ouve a voz de Deus, o que é que ele faz? Ele se esconde atrás das figueiras, porque ele sabia que ele estava errado, ele sabia que eles haviam desobedecido a voz de Deus. Não foi à toa, não foi por acaso que eles foram se esconder da presença de Deus. Aí quando Deus ele chama, quando Deus ele chega perto, o homem não pode mais se esconder, porque ninguém se esconde de Deus. Meu irmão, você pode se esconder dentro do teu guarda-roupa, dentro do teu armário, dentro da tua geladeira, debaixo da tua cama. Deus ele não te perde de vista. Aí quando Deus chama Adão, ele sai de trás da figueira e Deus pergunta para ele, por que se escondeu? Ele disse, olha Senhor, quando eu ouvi a tua voz, eu me escondi porque eu estava nu. Aí o Senhor fala para ele, peraí, Adão, e quem foi que disse que você estava nu? Por acaso comeste da fruta que eu te proibi de comer? Aí começa aquele joguinho, né? A humildade não existe, né? Na vida daquele homem, porque ele começa a jogar um para o outro. Ele errou, mas ele ali naquele momento ele não assume o seu erro. Ele fala, olha Senhor, a mulher que tu me deste por esposa, ela me ofereceu e eu a comi. Olha que inocente. Adão, ele não sabia do que ele estava fazendo, né? Só podia ser. Porque Deus ele deixou bem claro, olha, vocês não podem comer desta árvore aqui, ó, deste fruto aqui, porque se vocês comer, vocês vão morrer. Aí ele disse que só comeu porque a mulher que Deus deu para ele como esposa ofereceu a ele, ó, bichinho. E ele vai lá e come. Aí Deus ele vai para a mulher, mulher, por que fizeste isto? E a mulher vai dizer assim, a serpente me enganou e eu a comi. Um jogando a culpa para o outro. Meu irmão, se você errou, se você falhou, se você cometeu algum tipo de pecado que entristeceu o coração de Deus, você não precisa estar colocando a culpa em fulano e ciclano, não. Seja humilde e admita os seus erros. Se errou, infelizmente errou. Não tem mais para onde correr. Não tem mais o que fazer. O que você precisa fazer é só se apresentar diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas e não cometer mais. Tem pessoas que erram, que pecam contra Deus e quer se esconder de Deus. Meu irmão, você pode se esconder da tua mãe, do teu pai, do teu vizinho, do teu esposo, do teu inimigo. Você pode se esconder de quem você quiser, mas de Deus você não se esconde. O salmista, ele falou lá no livro de Salmos, capítulo 139, para onde fugirei do teu espírito? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço nas mais profundezas do abismo, lá também estás. Meu irmão e minha irmã, Deus está em todos os lugares. Não adianta você se esconder para lá e para cá, nele é onipresente. Ele está aqui como ele está aí, ele está ali, ele está lá, ele está em todo lugar, porque ele é Deus. Então não adianta você se esconder de Deus. Pecou, infelizmente, se apresenta diante de Deus e pede perdão. Diga, Senhor, eu errei, eu te magoei, eu falhei, eu entristeci o teu coração, não era para mim fazer isso, eu acabei fazendo. Não faça como Adão e Eva, que se esconderam atrás de figueiras, pensando que Deus não ia achar eles. Confesse os seus pecados, mas Thales, será que Deus vai me perdoar? Se o teu perdão, se o teu arrependimento for um arrependimento sincero, meu irmão, Deus ele perdoa. Ele disse lá no livro de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que não vai adiantar é você pedir perdão em pecado de novo, pedir perdão em pecado. Mas não estou falando, meus irmãos, não é aquele pecado que a gente não pode evitar, não, porque somos carne, somos seres humanos. Eu estou falando daquele pecado que você pode evitar. Será que Adão e Eva não poderia ter evitado este pecado? Claro que poderia. Ela apenas se sentiu atraída pela curiosidade, quando a serpente disse para ela, olha, se você comer deste fruto, você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Então ela se sentiu a curiosidade, com essa curiosidade de ser igual a Deus, e foi lá e comeu do fruto. Ela sabia que não era para comer, mas ela foi lá e comeu. O homem também sabia que não era para comer, e quando a mulher lhe ofereceu, ele não falou nada. Ele foi lá e comeu também. Então os dois erraram, cada um deles receberam o seu castigo. Então, meus irmãos,
Vamos pedir perdão a Deus pelas nossas falhas. Hoje nós estamos pagando um alto preço pela desobediência. Seja obediente ao Senhor. Magoou, pecou com o coração de Deus, não se esconda não dele não, porque isso não vai adiantar em nada. Se apresente diante de Deus, confesse os seus pecados e ele vai te perdoar, porque ele é misericordioso. Amém? Só não vai adiantar você estar correndo de Deus, pensando que ele te perde de vista, porque ele não te perde. E o exemplo maior está aqui, Adão e Eva. Meu irmão, se apresenta diante de Deus, entrega para Ele a tua vida, diga: Senhor, olha, eu pequei, eu falhei, não era para mim fazer isso e eu terminei fazendo, me perdoe, Senhor, tenha misericórdia de mim, e o Senhor Ele vai perdoar, amém? Porque o objetivo dele não é condenar ninguém, não é prejudicar ninguém, não é lançar ninguém no inferno, o objetivo dele é salvar. Foi por isso que Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se afaste de más amizades. Eu boto aqui a serpente, né, como uma má amizade. Se afaste dessas más amizades que te influencia a pecar, que te influencia a ser uma pessoa desobediente. Se afaste dessas pessoas que não têm nada para te oferecer, porque essas pessoas elas vão te jogar no fundo do poço, no fundo do abismo, e vai te deixar lá, e você vai pagar um preço muito alto. Então, aprenda com essa palavra, né? E que Deus ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.